Sombra das coisas que virão. Capítulo 3. Nossa queda da graça. Práticas atuais que vieram de Roma. A Idade Média foi o período de maiores trevas e o tempo mais difícil da história da Igreja. No entanto, como afirmei anteriormente, não é possível compreender a Igreja hoje e também o mundo sem um entendimento geral sobre o que se passou naquele período. Aquele tempo foi um campo minado espiritual. Não se pode andar descuidadamente em um campo minado. É conveniente passar com cuidado e o mais rapidamente possível. E é isso que pretendo fazer. Antes de prosseguir, porém, quero que você saiba que passei muitos anos escavando neste campo minado. Não cheguei a ser atingido por uma mina, mas agora sei onde muitas delas estão escondidas. Meu objetivo é ajudá-lo a percorrer esse período sem ser atingido espiritualmente. Portanto, pretendo incluir neste capítulo o lugar em que algumas delas se encontram. O mapa. O Senhor graciosamente nos deu um mapa abrangendo todo esse período. Uma vez que os grandes eventos deste tempo foram profetizados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, assim como as razões pelas quais eles aconteceriam. Nosso primeiro objetivo é compreender os fatos, e não apenas tomar ciência deles. Portanto, neste capítulo vamos voltar a nossa atenção para algumas dessas profecias e o seu cumprimento. Em primeiro lugar, temos que compreender por que o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, fala muito sobre o Anticristo. O Anticristo é também chamado de homem da iniquidade nas Escrituras. Isso porque ele é a personificação da iniquidade, o pecado do homem. Quando vemos as malignidades do Anticristo, vemos a verdadeira natureza de todo homem que não está transformado pelo poder salvador da cruz. Num certo sentido, o homem da iniquidade somos todos nós sem Cristo. Há muita informação sobre ele na revelação de Jesus Cristo, porque o Anticristo nos mostra a forma desesperadora pela qual o mundo necessita de Cristo. Como escreveu o apóstolo João, em 1 João 4:3, o espírito do Anticristo estava presente no primeiro século e nos séculos seguintes. Cada anticristo é uma revelação da crescente depravação do homem que quer viver à parte de Cristo. E algumas das personagens mais diabólicas do anticristo, em toda a história, viveram no tempo da Idade Média. E todo o mal que fizeram foi feito em nome de Cristo. Assim como foi profetizado, esse homem, ou sistema humano, tomou assento no próprio templo de Deus, a Igreja, e declarou ser Deus. Veja 2 Tessalonicenses 2, 1-4. É possível que alguns de vocês já recuem ao ver essa enorme mina explosiva. Estou chamando de anticristo a Igreja Católica Romana durante aquele tempo? Não, embora esta tenha sido a posição dos reformadores. Entretanto, ao estudarmos este período, a nossa conclusão será que, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o espírito do anticristo por algum tempo, de fato, tomou assento no templo de Deus, a Igreja, mas não foi a própria Igreja que fez isso. O espírito do anticristo raramente veio como uma ostensiva oposição a Cristo, mas como um substituto dele. Isso aconteceu algumas vezes na Igreja Católica Romana durante a Idade Média, e tem acontecido até certo ponto em quase todos os movimentos da Igreja desde então. É isso que temos que compreender. Não acusemos a Igreja Católica, mas identifiquemos o espírito que ainda procura entrar em nossas igrejas no dia de hoje. Às vezes, na história, esse impostor parece ter estado no controle quase total da Igreja. Ocorre então uma batalha contra ele,
e o falso espírito é revelado e afastado, mas não totalmente, até que posteriormente ele retorne e vem muito mais forte com um poder de engano muito maior do que antes. Este ciclo obviamente se repetirá até o fim. Como vemos nas Escrituras, podemos esperar que no fim, o mal supremo, o verdadeiro anticristo, irá se revelar. Contudo, a maior glória da Igreja será também no fim dos tempos, quando a noiva de Cristo tornar-se pura e imaculada. Essa pureza provavelmente virá, pelo menos em parte, na batalha de todos os tempos. Mas como esses dois eventos, a purificação da Igreja e a revelação da Igreja do homem da iniquidade, poderão acontecer ao mesmo tempo? Precisamos compreender isso. A árvore do bem e do mal. Para entender o princípio espiritual, é necessário compreender o seu fundamento. Temos que compreender que desde que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, essas duas forças, o bem e o mal, têm existido em nós, e ambas lutam para assumir o controle. O bem que provém desta árvore é um pseudo-bem, que não alcança a Deus. É apenas uma retidão própria ou autorredenção. Portanto, o lado bom dessa árvore é tão mortal quanto o lado mau. Ninguém nessa luta pode entender isso antes de encontrar a árvore da vida, que é Cristo. Assim, a nossa busca em toda a história não é apenas a busca do bem que há no homem, mas o bem que Deus faz através dos homens. Há algo de bom nas piores pessoas e há algo mal nas melhores. Alguns dos líderes da Igreja da Idade Média promulgaram atos que estavam entre os mais diabólicos, mas também alguns dos mais benignos e mais generosos. Não foi isso o que aconteceu com Pedro? Depois de lhe ter dado os parabéns por ter recebido a revelação do céu de que Jesus era o Cristo, o Senhor o repreendeu por ter aceitado uma influência que veio diretamente do inferno. Jesus mostrou que o que Pedro disse veio diretamente de Satanás. Se isso aconteceu com Pedro, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tenhamos em mente que durante tempos de guerra e de conflitos, todos os governos tornam-se paranoicos. Durante uma guerra, a traição geralmente é punida com a morte. Quanto maior for o perigo que uma nação esteja enfrentando, maior será essa paranoia. Em crises severas, uma traição apenas percebida ou suspeitada é punida com a morte, com pouca ou nenhuma consideração pelas leis estabelecidas. Essa paranoia veio sobre o Império Romano e a Igreja Estatal de Roma, e produziu algumas das maiores crueldades da história humana. Ao estudar este terrível período da Igreja, temos de ter em mente que durante este tempo a cristandade era ameaçada por poderosos inimigos, de fora e de dentro, que eram suspeitos de heresia. E contra aqueles que eram suspeitos de heresia foram cometidas as represárias mais cruéis. Heresia não significa apenas a compreensão errada de uma doutrina, mas também causar divisão. Os que de dentro da igreja causavam divisão eram vistos como inimigos maiores do que os de fora. É difícil para nós que vivemos em relativa paz entender isso. Mas aqueles que têm passado pelo mais terrível dos juízos, a guerra, estarão propensos a compreender isso com facilidade. Durante tempos de guerra, muitos dos feridos resultam de um ataque aliado. Isso porque, no auge da batalha, às vezes os seus aliados são confundidos com os seus inimigos. Fazemos um juízo errado quando pensamos que somos melhores do que nossos antepassados. As revelações deste pecado é a revelação do pecado que há em todos os homens, inclusive em você e em mim. Se estivéssemos no lugar deles, provavelmente não teríamos agido de maneira melhor.
Não queremos olhar para a história para condenar os que viveram naquele período, nem as instituições que surgiram através deles, mas queremos nos humilhar e orar, pedindo misericórdia, para que não repitamos os seus erros. É necessário que olhemos para o que aconteceu, vendo como as mesmas coisas podem acontecer nas melhores congregações, mesmo que em um grau menor, a fim de que tenhamos condições de interromper essas desnecessárias guerras espirituais. Eu aprendi nos primeiros 5 anos do meu caminhar cristão, há cerca de 30 anos passados, a maior parte do que estou escrevendo agora. Ao estudar tudo isso, eu me senti ultrajado, depois amargurado e finalmente orgulhoso devido ao conhecimento adquirido. Então, quando fui convidado a pastorear em uma pequena congregação, prossegui cometendo os erros que estavam enraizados nos mesmos males. É claro que eu não matei ninguém, mas o Senhor disse que basta a ira contra um irmão para nos tornar culpados de assassinato. Eu fui além da ira. Eu fiz tudo o que pude para acabar com a reputação dos meus adversários e para eliminar da comunhão da igreja os que discordavam de mim. Finalmente percebi que se a minha ira tivesse estado nas mãos de alguém com maior poder, esse poder teria sido usado para destruir os que eu achava que eram as maiores ameaças. Temos que reconhecer que o medo, e especialmente o medo extremo, que é a paranoia, são inimigos mortais da igreja e da verdade. Muitos são os que hoje promovem grandes medos e levam a extremos as acusações contra os companheiros cristãos. Alguns dos que assim agem têm uma significativa influência na igreja e são usados para causar mais males do que todas as seitas. Portanto, eu passei por um período em que essas mesmas coisas me apanharam. Logo, eu não estou querendo jogar pedras em ninguém, que sendo crente, agora esteja assim dominado pelo inimigo. Essa revelação a meu próprio respeito fez com que eu deixasse o ministério e passasse por 7 anos de sondagem em minha alma, em um deserto espiritual. Nem mesmo nisso eu tive sucesso. Eu não saí desse autoexílio nem um pouco melhor do que entrei. Mas então o Senhor teve misericórdia de mim e me mostrou o medo de ser libertado. Ele simplesmente me disse para concordar com os que me acusavam. Agora, quando um acusador vem me dizer como eu sou terrível, de pronto eu concordo. Sei que não há bem algum em mim, isto é, na minha carne. A minha retidão está na cruz de Jesus Cristo. Somente a sua cruz pode me libertar do corpo desta morte. Todos nós estamos levando a mesma bagagem, mas todos temos também o mesmo escape, permanecendo em Cristo, simplesmente. Pelo que determinei, portanto, não considerar ninguém como meu inimigo, uma vez que não lutamos contra carne e sangue. Quando estivermos analisando este tempo de trevas, veremos também a glória do Senhor. Mas o nosso alvo principal não é ver as trevas ou a glória naquele tempo, mas vê-las hoje. Como é que as mesmas trevas têm se apegado em nossa vida? Como contemplamos hoje a glória daquele que hoje é o mesmo daqueles dias? E como desalojar o espírito do anticristo que ainda se manifesta em nossas igrejas?